Meus irmãos, a minha palavra nessa noite carrega a seguinte temática: encurvados sim, caídos não. Amém? Eu ainda estou dentro da mesma temática, que é mulheres que se posicionam para que Deus possa se manifestar. E dentro dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, somente Lucas, que é um médico, registra o milagre dessa mulher. Na verdade, de todos os 4 evangelistas, ou escritores dos evangelhos, o único que mais escreve sobre as mulheres é o evangelista Lucas. Talvez porque ele está vindo da Grécia, e a Grécia já havia experimentado uma certa evolução no campo do amor à pessoa humana, inclusive a valorização das mulheres. Ele é alguém que tenta valorizar realmente essas classes, que na época ainda não tinha tanto valor. É claro que Jesus, no campo dos direitos das mulheres, Jesus se destaca como sendo o herói das mulheres. Como eu falei aqui pela manhã, foi ele que escolheu as mulheres para ser as primeiras a dar a notícia de que ele havia ressuscitado. Nem mesmo os seus discípulos, que estavam ali próximo dele, direto, tiveram o privilégio de vê-lo ressuscitado primeiro e de levar a mensagem. Foi mulheres que receberam do Senhor a incumbência para ali transmitir a mensagem da ressurreição. Então, Lucas, sendo esse homem que valoriza as classes, e também sendo um médico, ele se interessa em querer saber tudo acerca de enfermidades e acerca de curas. E na época de Lucas, uma das doenças mais difíceis de ser resolvida era o problema na coluna. E não só naquela época, mas hoje, um dia desse eu estava vendo uma pesquisa do IBGE, mostrando que no Brasil cerca de 120 milhões de pessoas, olha só, nós temos cerca de 250 milhões de pessoas no Brasil. Desses 250 milhões, 120 milhões sofrem com problemas na coluna. Olha que coisa séria. Parece até que tem uma trama contra a coluna das pessoas. São várias doenças que se acarretam na coluna de alguém. Uma das mais conhecidas é a escoliose, que quando as vértebras da pessoa são tomadas pela enfermidade, a coluna da pessoa fica parecendo um S. Então ela anda torta para o lado. Uma outra doença muito conhecida na coluna é o bico de papagaio, né? Mas se hoje a medicina fosse diagnosticar e dizer qual era a enfermidade que essa mulher estava sofrendo, seria chamado de hipercifose ou hipercifose, que é quando a coluna da pessoa fica encurvada para frente. E o termo comum que a gente utiliza é corcunda. Quando a pessoa anda encurvada para frente, a gente diz assim: fulano de tal é corcunda. É a chamada hipercifose. Todo mundo tem a cifose ou a sífose. Mas quando ela fica hiper, a coluna dela se encurva para frente e ela não consegue direitar, e por isso ela anda curvada. Logo, a única visão que ela tem é olhar para baixo. Essa mulher está sofrendo de uma enfermidade, e aqui a Bíblia dá a origem da enfermidade, porque tem 3 tipos de doenças. Tem as doenças fisiológicas e apenas fisiológicas. Tem as doenças mentais ou psicossomáticas. Elas nascem na mente, somatizam no corpo. E tem um terceiro tipo de enfermidade que a medicina não consegue resolver. O médico não consegue nem detectar. Os exames não conseguem explicar. A pessoa tem a doença, mas não resolve. São doenças de ordem espiritual. São causadas por espíritos de enfermidade. Por que espírito de enfermidade? Porque são demônios específicos que se responsabilizam de trazer doenças sobre o corpo das pessoas. Então tem doenças que a medicina não vai resolver. Quando a doença é fisiológica, os médicos conseguem resolver.
Quando a doença é psicológica, o psicólogo, o terapeuta, o psiquiatra consegue resolver. Mas quando a doença é espiritual, só Jesus pode resolver. Então, nessa noite, eu quero chamar a sua atenção para a história dessa mulher, porque Deus tem uma palavra para os nossos corações aqui. Essa mulher, cujo espírito havia tomado conta do coração, da coluna dela, ela já vinha sofrendo. Aqui a Bíblia diz quanto tempo era, e quem disse foi Jesus, não foi as pessoas. Jesus olhou para a mulher, fez um diagnóstico e disse: há 18 anos Satanás mantém essa mulher presa. O diabo se apossou da coluna dela, e da medida que ela foi curvando-se, ela foi absorvendo aquela mentalidade de enfermidade, a ponto do texto grego dizer que essa mulher desenvolveu uma mentalidade de doença, e por desenvolver uma mentalidade de doença, ela atraiu o espírito de enfermidade. Eu não sei se você conhece alguém assim, que quando você fala com ela, ela já vai dizendo assim, ela não consegue nem dizer, pelo menos assim, uma palavrinha, tá bem. Quando você pergunta: e aí fulano, como é que tá? Ah, não tá bom não. Eu sinto dor na perna, dor de cabeça, dor na coluna, estou tomando assim, não sei quantos remédios, a vida está difícil. Ontem mesmo o médico descobriu. É uma pessoa que carrega uma mentalidade de enfermidade. Esse tipo de gente, ela atrai para a vida dela espírito de enfermidade. Então, eu gosto daquela mulher do Antigo Testamento. Eu não estou dizendo que não é para a gente negar os nossos problemas, mas eu gosto muito daquela mulher do Antigo Testamento que o filho estava morta, em cima da cama, e quando o povo perguntava: como é que vai? Ela disse: está tudo bem. Mas eu soube que o seu filho morreu. Pois é, mas eu creio num Deus que ainda ressuscita o meu filho. Então, já que você não pode resolver, fique em paz, eu vou até o profeta Eliseu, porque ele tem uma palavra para o meu coração. Então, essa mulher, ela me chama a atenção aqui um detalhe, porque na época de Jesus, era difícil congregar-se pessoas que tinham algum defeito físico. As sinagogas, na época de Jesus, tinham em torno de 480 sinagogas espalhadas naquela região. A cultura da época diz que onde tivesse mais de 10 judeus, ali já poderia se começar uma sinagoga. As sinagogas nasceram em mais ou menos 530, quando o povo de Deus no Antigo Testamento foi levado para o cativeiro na Babilônia, e ali não tinha um templo para eles adorar a Deus. Então um homem chamado Esdras, sacerdote de família sacerdotal, teve a ideia de criar as chamadas sinagogas, lugares de reunião, onde ali o povo estudava a lei, o povo se reunia para orar e mantinha a cultura judaica. Quando eles voltaram do cativeiro, que durou 70 anos, e eles reconstruíram o templo não era mais bonito como o templo de Salomão, todo tomado de ouro. Era um templo feito de tábuas, não chamava a atenção. Então o povo desvalorizou o templo e foi para as sinagogas. Quando chegou na época de Jesus, as pessoas frequentavam mais sinagogas do que o templo de Jerusalém, apesar de ser um templo reformado por Herodes. Então tinha uma lei, um estatuto de uma sinagoga. Primeiro estatuto de uma sinagoga: somente 7 pessoas que tivesse defeito físico poderia participar de um culto na sinagoga. Por quê? Porque naquela época carregava-se uma mentalidade errada, de que todas as pessoas que tivessem qualquer doença, eles acreditavam que aquela pessoa estava debaixo de maldição, ela estava debaixo de um juízo de Deus. Então eles não queriam estar muito próximo dessas pessoas. Então somente 7 pessoas com defeito físico poderia participar de um culto na sinagoga. Segunda lei do estatuto da sinagoga: a pessoa doente tinha que esperar as pessoas saudáveis entrar primeiro, se assentar na sinagoga, só depois elas poderiam entrar para participar do culto. Terceira lei da sinagoga: elas não poderiam sentar no meio das pessoas perfeitas, mas tinha um canto específico onde as pessoas defeituosas se assentavam
assentava separada das pessoas, entre aspas, perfeitas. Quarta lei da sinagoga: a pessoa doente não poderia jamais levantar a mão, não poderia jamais vir para o meio, não poderia fazer pergunta, tinha que permanecer sentada. E por último, quando o culto da sinagoga ia acabando, os defeituosos saíam primeiro, ia embora, e só assim os perfeitos sairiam da sinagoga. Era uma lei de exclusão. E para participar do culto, tinha que colocar o nome durante a semana. Chegava para o príncipe da sinagoga e perguntava: ainda tem espaço no culto para mim participar no culto no sábado na sinagoga? Aí o dono da sinagoga, o príncipe, avaliava, e se ainda tivesse uma vaga das 7, a pessoa defeituosa se cadastrava e poderia vir para o culto. Veja como era difícil. Mas com toda dificuldade, com todos esses dilemas, com essa mulher andando encurralada, 18 anos, algo me chama a atenção que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. O que é, pregador? O que me chama a atenção aqui é que essa mulher, com toda dificuldade, nunca parou de ir para o culto. Ei, eu não estou falando de alguém que passou uma dorzinha de coluna, tomou remédio. Não, estou falando de alguém que já está com 18 anos e ela todo sábado está indo para o culto com a coluna torta, sentindo dor, mas ela disse assim: eu vou para o culto. Eu imagino que o demônio que tomou conta da coluna dessa mulher disse assim: eu não dou para essa mulher uma semana para ela desistir de culto. Uma semana depois, a irmã tortinha está indo adorar a Deus no culto. Eu imagino que aquele demônio disse assim: 18 meses, e ela para. 18 meses depois, a irmã tortinha está indo encurvada, mas está indo para o culto. Eu quero ver se você está pegando a palavra. O diabo disse assim: eu vou dar 2 anos, e ela para. 2 anos depois, a irmã tortinha está indo para o culto adorar a Deus. 10 anos depois, e o diabo disse: ela não vai parar não. Será que não para não? 10 anos depois, ela está mais torta, mas está indo adorar a Deus. Está indo adorar a Deus. Eu já começo a sentir a glória de Deus para liberar uma palavra. Independente do que aconteça, continue indo para o culto. Independente da prova, independente da luta, continua adorando a Deus. Cadê o povo que adora a Deus? Cadê o povo que adora a Deus? Nós vivemos a época das pessoas que, se ela vai para o culto quarta, ela diz assim: não precisa mais ir sexta. Para que sexta? Já foi quarta. Se ela for sexta para o culto de doutrina, sim, não, por agora só na próxima semana. Já bati o ponto, já fui, Deus já me viu lá. Ir para um culto quarta, sexta, domingo, escola bíblica, não, isso aí não dá para mim não. Eu tenho mais o que fazer. É por isso que a sua vida está desse jeito. É por isso que as coisas estão assim. Mas aqui tem uma irmã tortinha para te dar uma lição hoje, nessa noite. 18 anos, mas todo sábado o povo via: lá vai a irmã tortinha. E a irmã tortinha nunca foi curada, e ela diz assim: independente de ser curado ou não, eu vou para a igreja porque eu amo o meu Deus. Eu amo o meu Deus. Eu amo o meu Deus. Se perguntasse para ela assim: irmã tortinha, por que é que a senhora vai tanto para o culto? Ela ia dizer assim: ó, eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pega o fogo e não se conta. Bora!
é que descobriu que um dia na tua glória vai me... A gente não vem pro culto, não é pelo que ele faz. Se ele fizer, tá bom. Mas se não fizer, eu vou adorar a Deus do mesmo jeito. Tem gente aqui que vai voltar para casa depois do congresso, chega lá, só tem piaba na geladeira. Vai fritar piaba, vai comer uma farofinha e vai dormir. Mas está cheio de alegria porque tem um Deus todo poderoso. Então nessa noite não poupe adoração, não poupe louvor. Pode estar doendo, casamento em crise, filho desviado, prova financeira, mas não abre mão da adoração, porque o Pai procura adoradores que adorem em espírito e em verdade, que adorem em espírito e em verdade. Então levanta a mão para o céu e adora.